Israel, então, naqueles seus momentos de profunda lucidez, vive a experiência de abençoar a sua posteridade. Ele abençoou todos os seus filhos. Seria impossível ele abençoar alguém que ele tivesse com raiva, com ódio. Seria impossível ele abençoar os seus filhos se ele ainda tivesse aquela mesma questão de amar um em detrimento de outro. Eu acredito que todo esse tempo ali no Egito foi um tempo de muita cura, de muita restauração, porque pelos detalhes históricos aqui do livro, né, você vai ver o texto, ele vai trazer informações muito precisas de cada um dos filhos. Então, quando ele vai abençoar cada um, ele vai falando de cada um. Então, um pai distante, um pai que não se importa, não vai saber tantos detalhes do filho, não vai abençoar essa linhagem, sabe? Não vai ficar falando para encher linguiça. Não é isso que aconteceu aqui. Você vê que é um texto muito claro, é bem longo até, mas acho muito interessante a leitura. Você avaliar como esse homem abençoou os seus filhos, que outrora ele tinha 2 preferidos, né, que era José e Benjamim, agora ele tem todos estes como filhos, adota mais 2, então, assim, é um homem muito diferente, né, realmente o que a Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo, se cumpre aqui, gente, é uma matemática exata, aqui dá certo sempre, o fim é mais importante, não que seja melhor, perdão, mas o fim é mais importante do que o começo, então, mesmo que você tenha tido uma vida muito triste, muita, muita dor, você ainda pode tomar decisões e escolhas boas. Aqui, esse homem decidiu coisas preciosas com 130 anos e vive o fim dos seus dias de uma forma muito linda. Mas chega o dia que ele dá o seu último suspiro, que está no versículo 33 do capítulo 49. Então, ele se inspirou, né? E foi reunido a seu povo. Como ele cria, ele faleceu, então ele se foi. Agora, então, né, é algo muito forte, que é esse momento da despedida aqui. Então, José, ele lançou o seu rosto sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Foram muitas vezes que José chora e chora muito, né? Desde que a gente começou a estudar sobre José. E a gente vai observar aqui que ele chora muitas coisas, né? Sobre seu pai. Ele chora os anos não vividos, ele chora muitas coisas. Nós já conversamos sobre isso, mas aqui nesse momento ele precisa tomar uma atitude, então, para como finalizar esse processo. Essa vida acabou, mas ele tem esse corpo. E como se despedir desse corpo? Então, ele procurou os médicos, pediu para que embalsamassem, né, o pai, e nisso foi gasto 40 dias, porque esse era o tempo do embalsamento, gastavam-se 40 dias. E os egípcios, eles eram, assim, muito bons, né, nessa área, e assim eles fizeram da melhor forma possível, porque era alguém muito especial, né? Mas vamos ver quão especial era essa pessoa mais para frente, né? Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando que eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Gente, só quem tem uma noção de finitude e sabe escolher bem os seus dias consegue pensar em obter um jazigo, algo nesse sentido, né? Então, Jacó tinha feito isso, ele tinha aberto um túmulo. Então, agora eu quero ir sepultar o meu pai, depois eu voltarei. E o faraó abençoa, né? Tá aqui no versículo 6 ele fala: Vai, sepulte seu pai, como ele te fez jurar. Então, José partiu para sepultar o pai, e aqui foi uma comitiva muito grande, porque foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e os seus irmãos e a casa de seu pai. Eu acredito que isso tudo não aconteceu só porque, eu especulo, tá, gente? Só porque José era bem visto naquela região, porque ele era amado, porque ele era querido pelo povo. Eu acredito que Jacó teve também essa oportunidade de viver de uma forma muito íntegra e manifestar e liberar sua simpatia, seu amor para com as pessoas, sabe? Eu acredito que ele também se permitiu ser amado. E as pessoas, porque isso porque aqui no verso, né, nos próximos, nós vamos ver que os egípcios choravam muito. Então,
eu acredito que eles não chorariam porque tá um chorando, todo mundo vai chorar, não. Até mesmo porque aqui está falando inclusive do tempo, olha, 40 dias para embalsamar, depois os dias de luto. Passados os dias de luto, que eu não sei quanto tempo tinha, é que ele vai então sepultar o pai. Então, foi uma grande comitiva. A Bíblia diz que só ficaram na terra de Gozem somente as crianças e o rebanho dos gados, né? O rebanho e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram na ilha de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. Então todo mundo chorou mesmo, sabe? Eu acredito que era uma pessoa muito querida. E José pranteou, perdão, seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra de os cananeus, né, viram, perdão, o luto na ilha de Atade, disseram: como é grande esse pranto dos egípcios, o que para mim me ajuda a reafirmar que, de fato, Israel, esses anos vivido ali no Egito, ele se tornou um homem amável e não mais alguém amargo, né? E por isso que aquele lugar foi chamado de Abel Siraim, que fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram com que lhes havia ordenado. Então, levaram para a terra de Canaã, sepultaram na caverna, fizeram tudo o que tinha que ser feito. Essa questão aqui, que eu acho muito interessante, é a questão dessa despedida, né? Todo o processo. Nós estamos vivendo processos de pandemia, e quem não morre de Covid está morrendo na era Covid, está encontrando essa dificuldade, esse cenário, de não conseguir fazer a sua despedida. Eu quero aqui enfatizar, eu sei que o áudio já está longo, mas a leitura bíblica vai te embasar disso, que você precisa encontrar a sua forma de fazer essa despedida. Isso tem que ser bem feito e tem que ser decidido por você, porque é seu parente, é seu amado ou amada, querido, filho, mãe, pai, avô, você tem que fazer isso. Mesmo que por questões agora de saúde, prevenção e tudo, é necessário enterrar uma pessoa que teve ah, um câncer, algo, ou até mesmo um acidente de carro, que não teve Covid, né? Vai ter que enterrar nas condições de Covid, né? Sem pessoas ali num culto fúnebre, sem essa possível aglomeração e tudo mais, mas você precisa encontrar uma forma, e isso precisa ser bem feito. Você precisa marcar a sua memória com uma boa e honrosa despedida. Aqui, quando eles fizeram tudo isso, eles estavam fazendo para uma pessoa morta, e eles honraram a memória dessa pessoa. Então é muito importante você fazer isso, fazer muito bem feito. Talvez você precise fazer uma camiseta, talvez você precise é, fazer a cremação desse corpo e depois é, desfazer dessas cinzas de uma cerimônia, guardar para um momento para fazer isso. Eu não consigo nem fazer sugestões. Eu quero te dizer que você precisa escolher. Você precisa estar pronto para fazer as escolhas certas. E mesmo que a pessoa já tenha sido enterrada, por exemplo, mas se você sente que ainda não foi feito algo, você pode fazer algo. Você precisa fazer isso. Isso é peculiar. Eu sei que as pessoas falam muito a respeito de você não pode cultuar os mortos. Realmente, nós não podemos cultuar os mortos, mas você precisa finalizar essa passagem dessa pessoa nessa terra. Você precisa finalizar no seu coração, na sua memória. Eu me lembro de uma situação que aconteceu, por exemplo, com uma tia minha, cristã, uma mulher de Deus, mas ela viveu a experiência de perder o marido, que foi muito conturbado, ela acreditou muito em cura, ele teve um câncer, era uma retirada de pedra na vesícula, que depois percebeu que o fígado não estava saudável, foi ver, ele estava com um câncer, e foram 9 meses até que ele morreu, e nesse período ela não se atentou para a possibilidade de fato ele morrer. Então, quando ele morre, ela leva um susto e ela ficou sem chão, porque ela realmente não conseguiu ir vendo a possibilidade dessa morte, né? Ela não morava no estado em que ele foi enterrado e anos mais tarde ela precisou voltar e ir até
o cemitério e ter um tempo, porque ali, naquele momento, então, ela estava pronta para o sepultamento. Demorou anos, né? Acho que em torno de 4 anos, ela precisou voltar ao cemitério e verificar e finalizar as suas emoções ali, entender. Então, isso nos leva a pensar no quão importante que você considere que você precisa finalizar isso no seu coração. Então, voltando, né? Mesmo que a pessoa faleceu, mesmo não sendo de Covid, mas no período de pandemia, você não conseguiu concluir isso, às vezes você está com um nó na garganta, precisa concluir. Como que você vai concluir isso? Às vezes você pode chamar algumas pessoas que vão entender esse momento e fazer um culto de gratidão a Deus pela vida dessa pessoa e fazer alguns atos simbólicos, como por exemplo, que eu dei, né, o exemplo de soltar um balão, de soltar uma pomba, de fazer alguma coisa. Talvez nada disso é importante para você. Talvez você não precise de fazer nada disso. Se você só mentalizou, se você entendeu, né, no seu coração o que está acontecendo, você não precisa de fazer nada disso. Você já concluiu. Glória a Deus, o que comprova que de fato é peculiar. O sepultamento é peculiar, é algo só seu. Algo que está de acordo com o seu coração, você como viúva, você como filha, você como mãe. Então é você que decide isso e isso tem que ser uma decisão sua, porque você precisa finalizar esse processo no seu coração. Amém?